Ótimo, então vamos lá. Então hoje nós vamos estudar um pouquinho a respeito da introdução ao Novo Testamento. O que é o Novo Testamento? Qual a importância de estudar o Novo Testamento? Então nós vamos dividir a disciplina de hoje em 4 momentos. O primeiro momento nós vamos ver a introdução do Novo Testamento, a introdução do estudo do Novo Testamento. O segundo momento, nós vamos estudar sobre um panorama geral, vamos fazer um apanhado geral. No terceiro momento, nós vamos ver o prelúdio dos livros. Nós vamos gastar mais tempo nessa parte, no terceiro momento, né, que nós vamos pegar ali, sintetizar livro por livro, entender cada um, para a gente poder estar dando seguimento. E o quarto momento é a conclusão. Então, vamos lá. A introdução. O Novo Testamento narra a história do Senhor Jesus Cristo, desde o nascimento até a sua ascensão aos céus. Fato relatado nos 4 evangelhos. Já no livro de Atos, continua a história da igreja cristã. Em terceiro, as epístolas outorgam ensinamentos a respeito das doutrinas e, por fim, o livro do Apocalipse. Descreve a respeito das coisas que tem visto e as que são e as que depois dessas hão de acontecer. Então, nós vemos que o Novo Testamento ele é dividido em 4 partes. Evangelhos, é o evangelho histórico, as epístolas e a revelação, né, que é o livro de Apocalipse. Então, cada um vai tratar de uma abordagem, cada um vai apontar para quem é que está escrevendo. Então, são livros que são totalmente importantes e que fazem parte ali do contexto bíblico e que nós precisamos entender para a gente entender, de fato, a história, para quem escreveu, por que escreveu, entendermos também todo esse contexto histórico de quando foi escrito, por quem foi escrito e a finalidade. Então, vamos dar um seguimento. O Novo Testamento, como eu falei, apresenta o objetivo, valor espiritual e histórico do Novo Testamento. O Novo Testamento possui diversas divisões, como eu falei, possui 4 divisões. Os evangelhos, história, epístolas e profecias. É dividido nessas 4 etapas. Por que estudar o Novo Testamento? O Novo Testamento foi escrito em uma época da história humana que pode ser datada entre o século 3 a.C. e 2 depois de Cristo. Consequentemente, várias distâncias nos separam dos tempos neotestamentários, temporal, geográfica, linguística, cultural, social, político, econômico, religioso. Distâncias essas que precisam ser encurtadas pelo estudo. Só um minutinho, gente. Alguém pediu para entrar. Então, nós vamos ver aqui o porquê, qual a importância de estudar o Novo Testamento. Para nós termos uma base de conhecimento a respeito das Sagradas Escrituras, nós precisamos estudar tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento. Então, aqui separa várias questões neotestamentárias. O que significa neotestamentárias? Ou seja, o Novo Testamento. Novo testamentários é um testamento. Então, nós vamos lá. Então, tudo isso quando se trata a respeito de estudarmos o Novo Testamento, vai levar em consideração todas essas questões: o tempo, a geografia, a língua, a cultura, a sociedade em si, a política, como era a política daquela época, a economia, a religiosidade, a qual eles tinham, a qual eles possuíam e eles traziam para si dentro daquele contexto. Nós vamos ver, não diferente de hoje, que tem muita coisa parecida, que tem muita coisa igual, mas são
fatos importantes que nós precisamos trazer para o nosso cotidiano e colocarmos em prática. Quando nós formos estudar os livros de um por um, nós vamos entender a linguagem dos livros e nós podemos aplicá-la diariamente, ou seja, aplicar na atualidade. A introdução nos apresenta, primeiro, sobre os evangelhos. Os evangelhos podem ser conhecidos como evangelhos ou bibliográficos. Vai ter essas duas nomenclaturas. Nós vamos conhecer mais como evangélicos, que é mais popularizado. Então, nós vamos ver sobre Mateus, Marcos, Lucas e João. São esses 4 livros que compõem os evangelhos. O livro de Mateus, ele foi o evangelho do rei, onde Deus anuncia o rei, e é uma obra escrita aos judeus. Então, lembre-se disso. Mateus, ele foi uma obra escrita para o povo judeu. Marcos é o evangelho do servo. Logo, Deus apresenta o seu servo. Ou seja, a obra de Marcos, ela é um escrito para o povo romano. Lucas é o evangelho do Filho do Homem, que é uma obra escrita aos gregos. E João é o evangelho do Filho de Deus, o Verbo Divino, uma obra escrita para toda a igreja. Então, nós vemos aqui que cada evangelho, ele tem um destino, ele tem alguém para ler aquela obra, né? Naquela época, quando foi escrito. Então, nós vemos aqui Mateus aos judeus, Marcos aos romanos, Lucas aos gregos e João a toda a igreja. O interessante é que quando nós vamos escrever um texto, nós vamos redigir algum artigo, alguma redação, é importante a gente levar em consideração quem é que vai ler aquele texto. As palavras que eu utilizar nesse texto, as pessoas vão entender? Então, quando nós formos escrever algum texto, nós precisamos escrever de uma forma muito clara, onde que as pessoas, elas entendem. Então, Mateus, ele teve a preocupação de escrever aos judeus, então, ele trouxe particularidades que Marcos não vai, que no Evangelho de Marcos não vai ter, diferentemente do Evangelho de Lucas, diferentemente do Evangelho de João. Cada livro tem uma particularidade diferente. Mesmo que os 4 abordam a vida de Jesus aqui na cruz, o seu nascimento, o seu ministério, a sua morte e a sua ressurreição e a ascensão. Então, mesmo que os 4 tenham o mesmo tema, a mesma temática, nós vemos que cada um ele traz particularidades no texto que são totalmente diferentes e que ali difere um texto, um livro do outro, trazendo alguns mais detalhes de uma história, outros traz mais detalhes em outras. E assim é composto os evangelhos. Logo após, nós vemos o histórico. O histórico ele é composto apenas pelo livro de Atos dos Apóstolos. Ele foi escrito pelo evangelista Lucas e faz questão de narrar a história da igreja cristã. Foi logo ali quando surgiu a primeira nomenclatura dos cristãos, que teve o início, de fato, o ápice do Pentecoste, de certa forma, a aparição ou a manifestação de uma forma direta do Espírito Santo. Então, o Atos dos Apóstolos é um livro que é histórico e já se faz jus, né? O tema, a temática é um histórico que ele vai narrar como foi que surgiu a igreja cristã. Logo após o histórico, nós temos as epístolas, ou seja, os escritos paulinos. Então, nós vemos que são cartas de cunho doutrinário. A finalidade das epístolas é doutrinar, é ensinar, de fato, corrigir alguns erros, alguns pecados que existiam no meio do povo de Deus. Total de 21 epístolas, sendo 13 de autoria direta do apóstolo Paulo. Então, as epístolas elas são divididas em vários períodos, ou várias viagens, ou vários sentidos. Então, as epístolas do período das viagens missionárias foram
a Epístola de Gálatas, Tessalonicenses, Coríntios e Romanos. As epístolas que foram escritas no período de prisão de Paulo em Roma foram Efésios, Colossenses, Filemão e Filipenses. As epístolas pastorais foram Timóteo e Tito. E as epístolas universais, que são cartas dirigidas à igreja de um modo geral, são elas Hebreus, Tiago, Pedro, João e Judas. Gente, está claro até aqui? Podemos seguir? Até então, sim. Por enquanto, tranquilo. Então, vamos lá. E por fim, da divisão do livro do Novo Testamento, perdão, nós temos o Apocalipse, né, que é o livro da revelação final. É dado como profético. Então, vamos recapitular como é a divisão do Novo Testamento: histórico, as epístolas, evangelhos, histórico, epístolas e profético. Então, temos 4 divisões no Novo Testamento. Aqui nós temos um panorama, um breve panorama do que se refere o Novo Testamento. Então, parte que narra o cumprimento das profecias a respeito do Messias se inicia em Gênesis 3,15 e tem como finalidade mostrar aos seres humanos que a promessa de salvação é outorgada aos que creem. Então, nós vemos que de Gênesis a Zacarias trata-se de uma promessa. Mas uma promessa, ela deixa de ser uma promessa quando ela se torna uma realidade. Quando nós entramos no livro de Mateus, nós vimos que a promessa, ela se torna realidade, que é o cumprimento daquilo que foi mostrado, que foi avisado no Antigo Testamento, que é Jesus. E a finalidade a finalidade de Jesus vir na Terra, trazer uma promessa de salvação a toda criatura. Nós vemos que no Antigo Testamento, em Gênesis, o pecado entrou por causa de um homem. E no Novo Testamento nós vemos que a salvação também veio por causa de um homem. E esse homem ele foi citado em todo o Velho Testamento. Todo o Antigo Testamento nós vemos relapsos, flashes das promessas da vinda do Messias. E no Novo Testamento nós vemos a promessa sendo concretizada, que é o nascimento, o ministério, todo o processo de Jesus, toda a vida de Jesus aqui na Terra. O autor coloca aqui até a questão do João 3,16, né? Outorgado a todos que crerem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, essa é uma promessa de salvação que todos nós temos. Dando sequência, o autor ele vai continuar falando assim: e foi escrito por homens distintos, principalmente no aspecto socioeconômico e socioculturais, para compreender a mensagem do Novo Testamento. Alguns pontos são essenciais e devem ser estudados. Essa parte aqui desses pontos, do domínio da política, da sociedade judaica, do silêncio divino e do reino de Deus, nós só vamos dar uma passada por cima, porque senão não vai dar tempo. Então, nós vamos fazer uma abordagem bem rápida a respeito desses 4 pontos. Então, nós vemos aqui o domínio político. O domínio político da época estava sob a hegemonia romana, ou seja, estava sobre o poder romano. O sonho de Nabucodonosor, em Romanos, os romanos foram representados pelas pernas de ferro. A relação existente do Império Romano com os fatos neotestamentários devem ser compreendidos em primeiro momento, romanos e judeus, e um segundo momento corresponde aos romanos e os cristãos. Então, nós vemos aqui que existe 2 divisões, romanos e judeus, e depois romanos e cristãos. Os romanos venceram os judeus no ano 70 depois de Cristo.
pelo imperador Vespasiano. Da mesma forma, os cristãos foram perseguidos pelos romanos. Fenômeno social ocorrido até a ascensão de Constantino ao poder. A sociedade judaica, na época, esperava o Messias. Por isso, os indivíduos se agrupavam pelo menos uma das seguintes ramificações religiosas. Então, nós temos aqui que existiam várias ramificações religiosas e o povo judaico fazia parte delas, que eram os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Quem eram os fariseus? Os fariseus formavam um partido religioso puritano que tinham como objetivo a observância da lei de Moisés. Acreditavam na existência de anjos, demônios e da vida após a morte. A falta de amor e o orgulho são pontos negativos sobre esse grupo. Então, esse aqui são os grupos dos fariseus. O texto está bem autodidata, né? Ele está bem autoexplicativo. Então, nós vamos só dar uma pincelada para lá na frente a gente poder dar mais embasação lá na frente. Depois, continuando aqui com os fariseus, ele era um grupo teológico que se opunha aos saduceus. Os fariseus não eram sacerdotes, eram líderes leigos, ou seja, rabinos. Em sua maioria se destacava a obediência a todos os mandamentos da lei de Deus, a radical separação do mundo gentil, a prática de boas obras e o estudo de todo o Antigo Testamento com a palavra de Deus. Quem eram os saduceus? Os saduceus que se tornaram conhecidos por não acreditarem na ressurreição dos mortos e nem na vida futura. Quem compunha esta repartição religiosa era basicamente o sacerdote e os ricos aristocratas. Os saduceus tinham o domínio do templo de Jerusalém e da política judaica. Os essênios. Quem eram os essênios? Viviam no deserto, às margens do Mar Morto, e dedicavam a rigorosos exercícios espirituais e da escritura sagrada. Esperavam a vinda de dois Messias, um sacerdotal e outro com ministério real. Depois nós vamos ver a questão dos zelotes. Quem eram os zelotes? Irmão, Sim. rapidão. Todos eles tinham como base, como um princípio básico, a lei? A lei, isso mesmo. Então, todos eles partiam, as suas interpretações vinham da lei. Isso mesmo. Cada um possuía um pensamento diferente. É igual existe nos dias de hoje, né? Existem várias seitas que têm como base bíblica, a base bíblica, mas eles acreditam em textos que são isolados, eles acreditam naqueles pontos ali e levam aquilo a ferro e fogo. Da mesma forma, existiam essas ramificações das religiões naquela época. Amém, meu irmão, amém. Entendeu? Tranquilo. Então, continuando aqui, os zelotes eram fundamentalistas, racionários e descrevia a submissão a Roma como traição à pessoa de Deus. O milagre que ocorre no período interbíblico para com os judeus é a dedicação sincera desse povo ao Senhor. E, por último, nós vemos aqui a helenização. O que seria a helenização? É a apropriação da cultura, idioma, costumes e cultura. Temos o exemplo de Paulo, que ganhou o direito de ser cidadão romano devido à sua cidade de origem, que é Tarso. Então, a helenização era conforme uma nacionalização, vamos dizer dessa forma aqui. Ele entrava em outro país a partir de uma série de documentações, hoje é dessa forma, existe uma série de documentações para você se tornar nacional daquele país. A helenização, ela pode ser comparada dessa forma. Aqui nós já vamos entrar um pouquinho mais a fundo a respeito dos 4 tipos, das 4 divisões do Novo Testamento. Como eu já falei, que são os evangelhos, o histórico, as epístolas e a revelação.
Então, os evangelhos apresentam um tipo de literatura bem diferente de outros escritos antigos e modernos. 4 evangelhos, escritos por autores diferentes. Os evangelhos são as boas novas de Deus para com os homens e apresentam a obra redentora de Jesus no que corresponde à vida, o ministério, a morte, o sepultamento, ressurreição e a ascensão de Jesus. Então, nós vemos que o Novo Testamento, os evangelhos, ele vai abordar basicamente esses 6 pontos: ministério, morte, sepultamento, ressurreição e ascensão de Jesus aqui na Terra. Ele estando como homem. Então, nós vemos aqui, primeiro do Evangelho, Mateus. Ele é intitulado como o Evangelho do Reino dos Céus. Arrependei-vos, porque é chegado o Reino dos Céus. O seu escritor foi Mateus, também é conhecido como Levi, era publicano, filho de Alfeu, ex-coletor de impostos. A obra é a única do Novo Testamento escrito originalmente na língua hebraica. O propósito da obra é ratificar aos judeus que Jesus é Cristo. Portanto, sendo ele o Messias, quer dizer que ele é da linhagem real. O que significa ratificar? Confirmar. Mateus, ele escreve, como nós vimos, ele escreve diretamente aos judeus e o propósito desse livro é confirmar, consolidar no coração dos judeus que Jesus é o Messias e que ele veio da linhagem de Davi, que ele é da linhagem real. E qual é a finalidade, qual é o propósito de Jesus quando veio aqui na Terra? Quando nós lemos o livro de Mateus, 2 alianças, elas são lembradas, que é a aliança de Deus com Davi, a do trono, e a aliança com Abraão, que é na eleição de uma nação. Então, nós vamos entender que existem essas 2 alianças. A aliança dos céus e a aliança da eleição da nação, ou seja, a aliança que Deus tem com o povo dele. À frente, nós vamos ver o livro de Marcos. Qual é o título do livro de Marcos? O Evangelho de Jesus Cristo, o servo de Deus. O Evangelho segundo Marcos, que juntamente com Mateus e Lucas, compõe os sinóticos, apresenta Jesus como servo e foi escrito para os romanos. Como nós vimos anteriormente, deixa eu só, alguém pediu para entrar. Então, como nós vimos anteriormente, Mateus, ele foi escrito para os judeus, Marcos, ele foi escrito para os romanos. E com base nesse evangelho, a vida e obra de Jesus torna-se notória. Aí, se alguém perguntar qual é a finalidade do livro do Evangelho de Marcos, é para apresentar Jesus como servo. O escritor, os evangelhos de Marcos e Lucas foram escritos por personagens do cristianismo que não faziam parte do grupo dos 12 apóstolos. Marcos, quando jovem, foi batizado por Pedro, tendo esse como seu mestre. Como eu falei, o livro de Marcos, ele vem trazer a figura de Jesus como servo, o evangelho do servo, Jesus Cristo. E a chave, o versículo-chave para essa conclusão é que, em Marcos 10:15, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O evangelho foi escrito para a igreja que se encontrava em Roma, sob perseguição do reinado de Nero, 65 depois de Cristo. Então, nós vemos aqui, o versículo ele é bem claro em nos falar que Jesus, como servo, né? Ele veio para servir e para resgatar as nossas vidas do lamaçal do pecado, para tirar a separação que havia entre Deus e o homem. Cristo, ele é a ponte que nos liga totalmente a Deus. E ele veio justamente para isso, para servir de ser essa ponte para resgatar as nossas vidas
do pecado. Seguindo aqui a questão de Marcos, o Evangelho do Senhor Jesus também é um evangelho em ação. O evangelho trata do ministério em ação tanto de João Batista como o ministério do Senhor Jesus. E tem como conclusão a ação da igreja primitiva em proclamar as boas novas. Pois quando eu estava preparando a aula, eu me deparei com isso aqui, eu fiquei um tempo refletindo a respeito disso aqui. Porque no livro de Marcos, assim como ele vem apontar Jesus Cristo como servo, ele também nos dá uma voz de comando. Ou seja, nós precisamos ter uma ação. O Evangelho de Marcos, ele nos impede a isso, a nós levantarmos e termos essa ação. Qual é essa ação? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Foi uma voz de comando. Então, ele trata um ministério de ação, tanto de João Batista quanto do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele nos dá esta ordem, né? Que nós precisamos levantarmos e entrarmos em ação para proclamar o ID dele, proclamar o evangelho dele, proclamar as boas novas. Então, nós somos portadores do evangelho, nós somos ministros do evangelho, então nós somos missionários. Então, nós precisamos ter a consciência que essa voz de comando, ela é para a gente. Então, nós precisamos também ter em consideração e levar isso conosco do evangelho em ação. Levantarmos e fazermos aquilo que Deus ele tem colocado nas nossas mãos, que é proclamar as boas novas. Irmãos, está entendido até aqui? Podemos seguir? Meu irmão, só uma pergunta. Sinótico é o mesmo que similar? Sinótico, o senhor viu aonde? É os três evangelhos sinóticos. Sim. Que é o mesmo que similar, né? Pela Similares um ao similaridade. outro, isso, eles são similares um ao outro. Porém, João não entra Às nessa lista, né? vezes, porque às vezes no texto eles usam termos técnicos. Aí, mas essa finalidade, sim. Então, no caso, assim, os milagres, em alguns casos, se repetem, né? Eu Em não alguns, entendi, me perdoa. no caso, os milagres, a narrativa dos milagres, nos três textos, normalmente se repetem, né? Sim, sim. Porém, são vistos de óticas diferentes. Isso mesmo. Porque como foram escritos para pessoas diferentes, igual eu falei no início da aula, que nós precisamos entender quem é que nós estamos escrevendo, é igual Mateus direciona o seu livro aos judeus, Marcos aos romanos e Lucas aos gregos. Cada um vai olhar de uma forma e cada um vai ter uma particularidade diferente. Quando nós pegamos algum texto, por exemplo, no livro de Mateus, Marcos, nós vemos que tem detalhes que fazem toda a diferença de um texto para o outro. Uns contêm alguns detalhes, outros não contêm esses detalhes. Então, quando nós formos estudar os evangelhos, é interessante nós fazermos essa balança, né? Colocarmos os três textos. Quando eu vou preparar a ministração, que eu vou pregar dos evangelhos, dentro do evangelho, eu analiso os textos de todos os contextos do evangelho, para ver se tem algum detalhe de um que não tem no outro livro, para ficar mais rico o sermão. E levar em consideração sempre que Lucas, ele não é uma testemunha ocular. Sim. Entendi. Então, Lucas, é o que vai trazer mais detalhes, é Lucas. Justamente porque é mais uma investigação, né? Sim. Nós vamos ver agora falando um pouquinho sobre Lucas. Então, nós vemos que Lucas, ele possui, como o autor coloca, né? Lucas possui como característica a veracidade histórica dos fatos e é considerado pelos eruditos como o mais refinado dos livros do Novo Testamento, que corresponde à língua grega. Então, Lucas, ele é aquele que esmiuça de fato a história, que ele coloca mais detalhes, que ele vai, de fato, na raiz. O irmão Célio levantou a mão, pode falar?
Eu não estou conseguindo te ouvir, irmão. Alguém está conseguindo ouvir o irmão Célio? Não. Então, nós vamos seguindo aqui. Então, nós vemos que Lucas, ele possui, né, essa característica que o diferencia dos outros. Pode ter sido, Jéssica. Então, é considerado que é o livro mais refinado do Novo Testamento. E ele possui a característica da veracidade da história dos fatos, ou seja, Lucas é aquele que vai lá, que faz aquela pesquisa mais abrangente, mais minuciosa, para trazer para o seu livro, né? Lucas é o autor do Evangelho, também era médico. Pode ser que, por conta da sua profissão, Lucas ele era mais detalhista por conta disso, né? Em um dos textos escritos por ele, dá a entender que os conhecimentos da medicina foram por ele utilizados. Em Colossenses 4,14, vai, de fato, ali trazer a definição, ou trazer à tona que a confirmação de que Lucas era médico. Gente, o irmão Célio falou que o áudio tá ruim, tá cortando. Será que é só para ele ou para os demais também? Os irmãos podem me dar um feedback aí, por favor? Aqui tá ok. Irmão Célio, eu vou pedir para o senhor sair e entrar novamente. Possa ser alguma questão da conexão, certo? Então, nós vamos seguindo aqui. O Evangelho de Lucas, soteriológico e carismáticas, são as classificações do Evangelho segundo Lucas, porque o evangelista narra o plano de salvação e dá ênfase à ação do Espírito Santo na pessoa de Jesus Cristo. Então, nós vemos que Lucas ele já começa a lhe dar uma ênfase na manifestação do Espírito Santo, ele dá uma ênfase maior no ministério de Jesus Cristo aqui na Terra. E o propósito claro do Evangelho é fazer discípulos. Portanto, o discipulado, para ser autêntico, necessita da veracidade dos fatos da fé cristã. Então, Lucas também tem esse dever, né, de fazer discípulos, que é um dever de todos nós, fazer discípulos. Nós vemos que a voz de comando está lá em Marcos, ide por todo mundo e fazer discípulos. Mas Lucas é quem concretiza a obra, que é o propósito do seu evangelho, do seu livro, fazer discípulos. Meu irmão, só mais uma questãozinha aqui, antes de falar sobre João, rapidão. Me perdoe estar interrompendo toda hora. Sem problema. Lucas, irmão, ele foi mandado por alguém, igual tem lá em Atos capítulo 1, sobre Teófilo, como se Lucas fosse enviado para pesquisar para alguém. Tem essa situação? Lucas foi enviado para alguém para anunciar o evangelho. O senhor está fazendo essa pergunta. Isso, pastor? Perdão. Lá em Atos capítulo 1, verso 1, Lucas, ele faz uma referência a um homem chamado Teófilo. Certo. Como se ele estivesse, como se a investigação fosse feita, mandado por esse Teófilo, alguma coisa do tipo. Vê aí se eu estou errado. Atos 1:1. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que a acolheram. Então, entende-se que, de fato, Lucas, ele foi enviado, sim, para fazer para trazer com mais clareza, né, aquilo que vai colocar no livro dele, que é tão interessante que nós vimos aqui no início, né? Possui características da veracidade da história dos fatos. Como é que eu vou
ter essa certeza da veracidade dos fatos, ou seja, que aqueles fatos realmente foram verdadeiros, através de pesquisas. Então, acredito que Lucas, de fato, ele foi enviado para fazer justamente esse apanhado e, de fato, concretizar aquilo que está escrito em Mateus e em Marcos. Entendi. Então, Lucas ele foi enviado por esse Teófilo para poder fazer essa investigação sobre o tal do Jesus. Sim. Nós Amém, vamos irmão. ver também, lá no, em Atos 28, 8 e 9, a explicação disso, né? Que a confirmação disso, né? Que ele foi enviado de fato para poder fazer essa refinação dos fatos. Então, seguimos aqui, vamos para o último evangelho, o evangelho de João. O evangelho é um estilo literário reflexivo e cheio de imagens e de figuras de linguagem. A autoria é direcionada ao evangelista João, o discípulo amado. Propósito. Este, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em meu nome. O alcance do livro é universal, tanto para os judeus quanto para os gentios. Nós vemos aqui que o livro de João ele foi escrito a toda a igreja. Por isso que ele é de um alcance universal, tanto para os gregos, tanto para os gentios, quanto para os judeus. Então, nós, seguindo aqui o Evangelho de João, a autoria do Evangelho pertence ao apóstolo João, né, como já foi falado, e essa é ratificada por provas históricas e provas do próprio livro. As provas históricas correspondem aos primeiros teólogos, que é Tertuliano, Irineu, Clemente de Alexandria e Justino. Ao primeiro historiador Eusébio, e a prova das testemunhas vivas, Policarpo e Papias. Já as provas do próprio livro são indiretas, porém são provas autênticas, e por essa exegese bíblica, o discípulo amado é o apóstolo João, o escritor do quarto evangelho. Então, nós temos aqui um apanhado do livro de João, que ele é um livro mais literário e reflexivo, né? Cheio das imagens e as figuras de linguagem. E é uma carta que ela abrange todo mundo, né? Não abrange apenas, ela não foi escrita apenas para um povo, como os outros três evangelhos. Mas João já faz essa abordagem maior, ou seja, já pega toda a igreja, tanto os judeus quanto os gentios. Aqui nós vemos uma cronologia dos livros bibliográficos ou do evangelho, dos evangelhos. As datas são aproximadas. Então, nós temos aqui o nascimento de Jesus Cristo, nós vemos Herodes Antipas reina na Galileia e na Pérsia 4 anos antes de Cristo, Tibério César e o imperador romano durante os anos 14 a 37 depois de Cristo, Pôncio Pilatos, o procurador da Judéia, durante os anos 26 a 36 depois de Cristo, o ministério de João Batista, no ano 27 depois de Cristo, o tempo que Jesus inicia ali o ministério na Judéia, o ministério de Jesus na Galileia e o fim do ministério de Jesus, crucificação e ressurreição. Então, aqui é a cronologia dos fatos dos livros. Então, quando eles, mais ou menos, começaram a ter uma escrita. Então, nós temos aqui que teve acontecimentos que, através da revelação, relatos antes mesmo de acontecer. Então, nós temos que o nascimento de Jesus foi revelado 5 anos antes de Cristo. Né? Começaram-se a escrever a respeito desses relatos. Teve relatos que foram escritos logo após, e é interessante que existe dentro dos contextos do Evangelho, mas Lucas, ele vai trazer e vai os fatos, né? Ele vai apontar os fatos e vai trazer a veracidade para todos esses fatos.
a quais foram escritos. Seguindo, nós entramos aqui na parte do livro de Atos, ou seja, aquele livro que é o livro histórico. Lucas escreveu o livro de Atos para mostrar o cumprimento das palavras de Jesus. Eu edifiquei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Entende-se que este texto é o texto áureo do livro de Atos. Expressa a missão da igreja, que ao mesmo tempo é motivado pela existência da mesma, proclamar o evangelho do Senhor Jesus. Então, o livro de Atos, ele se resume em 3 partes básicas marcantes para a história da igreja. As 3 partes básicas são o pré-pentecostalismo, o Pentecoste e os missionários. Então, vamos lá? Os pré-pentecostais. O primeiro evento é o evento pré-pentecostal. O que significa isso? O último discurso de Jesus, a ascensão e a escolha de Matias para compor o colégio apostólico. É importante salientar a mensagem dos anjos a respeito do retorno de Jesus. Conclui-se que a doutrina escatológica é ensinada nos primeiros momentos no livro de Atos. Então, é um livro que é pré-pentecostal, é um discurso de Jesus, e já vem ali, então, um pouquinho do que vai acontecer lá no livro de Apocalipse. É interessante que a Bíblia, ela se autoconfirma, né? Nós estamos aqui no livro histórico, no livro de Atos, e já tem confirmação do que vai ser escrito no livro de Apocalipse, lá no final. Então, a Bíblia, ela se autoconfirma. Quando nós seguimos para o segundo evento, que é o evento pentecostal, é a inauguração da igreja com a descida do Espírito Santo. A maneira de receber o batismo com o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder que introduz no cristão para uma nova dimensão. Ou seja, aqui já é, de fato, a igreja de Cristo. A igreja de Cristo já está formada e, por estar em oração e comunhão, eles recebem, de fato, ali a manifestação do Espírito Santo. E, por último, o último evento é o evento missionário, período em que o evangelho é proclamado. É interessante nós atentarmos a esse detalhe. No evento pentecostal, aqui está a inauguração da igreja. Quando nós vamos no evento pré-pentecostal, é a escolha de quem vai ali começar a compor o colégio apostólico. No evento pentecostal, é a inauguração da igreja, ou seja, quando o povo começa a se reunir, quando o povo é chamado de cristão, a descida do Espírito Santo. E, por último, é a missão da igreja, o evento missionário. É o período em que o evangelho é proclamado. A salvação é anunciada pela igreja. Olha só como é interessante. Ele não coloca aqui, entenda que o pela não é anunciada para a igreja, a preposição. Se eu tiver errado, já vai para o professor de português e pode me corrigir. Então, nós vemos aqui que ela não é anunciada para a igreja, ela é anunciada pela igreja. Por que pela igreja? Porque quando foi no evento pentecostal, ou seja, na inauguração da igreja, ali eles já foram consolidados no evangelho. Aqui eles estão expandindo o evangelho, estão anunciando o evangelho. A salvação era anunciada pela igreja. Nesse período, os nomes importantes apareceram no cenário histórico da igreja. Por exemplo, Paulo e Barnabé. Nós vemos que esses aparecem no livro de Atos, a partir do momento em que a salvação ela começa a ser anunciada pelo povo de Deus. Então, colunas da igreja de Atos. Quais são as colunas que existiam na igreja de Atos e que eram primordiais para que ela permanecesse? Está em Atos 2:42, que diz: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações.
Então, nós vemos aqui 4 pilares importantes da coluna da igreja em Atos. Então, nós vemos aqui a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos fala sobre o ensino transformativo. Isto é, os apóstolos e os novos cristãos passaram a vivenciar novas práticas. Práticas cristãs em que o amor deixa de ser um simples sentimento e passa a ser movido de ações frutíferas. Então, ali começa a ensinar o povo, começa a transformar a vida do povo, e aqueles ensinamentos começam a trazer frutos para dentro da igreja. Então, é propagado o evangelho de uma forma doutrinária, de uma forma através do ensino. Por isso que é muito importante na igreja de hoje, na igreja do Senhor hoje, ter os ensinos, né? Nós temos aqui como base o culto de ensino e a escola dominical. É importante para trazer frutos, para trazer solidificação para a igreja do Senhor. Então, a doutrina dos apóstolos fala sobre essa questão, a importância do ensino, a viver nas práticas a qual o Senhor Jesus ele deixou para nós. Quando nós ensinamos a alguém, nós vemos sim, de fato, os frutos serem desenvolvidos, os frutos serem crescidos, regados. Então, nós vemos um resultado positivo que o ensino nos traz. O segundo pilar é a comunhão, né? O termo no seu original define-se a participação e a integração, ou seja, é de fato aquele momento de acolhimento dos novos que estão chegando, nós vamos ensinando, nós vamos amando, nós vamos abraçando, e a partir dali eu já puxo o terceiro ponto, né? O terceiro pilar, que é o partir do pão, suprir a necessidade um para com os outros. É eu olhar, eu ser empático para com o meu irmão. Sempre olhar a dor do outro e sempre compadecer do nosso irmão. Isso são questões essenciais para o crescimento, para o avanço da Igreja do Senhor. E por último, nós temos nas orações. Na atividade diária de oração, o cristão demonstra reconhecimento para com Deus como provedor. É necessário nós reconhecermos todos os dias que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Que nós precisamos dele e nós vamos demonstrar isso principalmente nas nossas orações diárias. Então, nós precisamos, como cristãos, ter uma vida de oração, ter uma vida de busca ao Senhor, falar com o Senhor e esperar que o Senhor ele fale conosco também. Então, para que a igreja ela cresça, para que a igreja ela se estabeleça, é preciso ter a coluna da igreja de Atos. Então, marquem aí, Atos 2:42. É necessário que a igreja tenha isso. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e também nas orações. Quando nós tratamos a respeito de Atos, nós lembramos logo de Paulo também, né? Além do Pentecoste, nós lembramos de Paulo, porque nós vemos toda a trajetória de Paulo ali, a história de Paulo, como foi que Paulo apareceu e tal. Saulo, o mesmo nome de Saul em hebraico, tem como significado o desejado, foi em sua prática judaica, zeloso da lei e assolador da igreja primitiva. O chamado de Paulo, de Saulo a Paulo, enquanto o nome Saulo indica um sentimento de desejo, o nome Paulo passa a indicar o sentido de pequeno, pois em meio ao conhecimento de Paulo, o evangelho seria propagado mediante a graça transformadora de Cristo. Antes da sua conversão, Saulo já se destacava por sua entrega e veemência a uma missão. Então, nós vemos que a vida de Paulo sempre se destacou, sempre teve ênfase, sempre Paulo foi um famoso. Paulo tinha uma missão, e quando Paulo tinha uma missão, ele fazia com êxito, ele fazia com força,
ele ia lá, ele não tinha vergonha. E quando Paulo se converteu, ele não deixou esse princípio morrer. Ele também fez a obra do Senhor com ousadia, com intrepidez. E nós precisamos ter esses detalhes de Paulo, né? Entregar por completo na obra do Senhor, entregar na missão a qual o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Pastor Elvis? Sim, muito, rapidamente. Irmão, tira uma dúvida aqui. Jesus mudou o nome de Paulo ou não? É uma questão de opção. É uma questão de região. Porque tem região que ele é conhecido como Saulo e tem região que ele é conhecido como Paulo. Então, é Eu só incorreto não vou lembrar quais são as regiões aqui, de certinho, fato, para certinho. falar para o irmão. Então, Mas é questão de região. então é incorreto afirmar, e Deus, Jesus, mudou o nome de Saulo para Paulo. Não, é só uma questão de região, É só questão de região. pronúncia. É uma questão de pronúncia? Hã? É uma questão de pronúncia ou de significado do nome? É significado, igual aqui, ó. Paulo, Saulo significa o desejado. E Paulo significa da sentido de pequeno. Ah, entendi. Certinho. Entendeu? Então, é questão mesmo de região. A Então, diferença. então seria forçar o texto você falar que Jesus mudou o nome dele de Saulo para Paulo. Jesus transformou a vida dele. A vida e não o nome. Então, como eu estava falando, né? Paulo, ele sempre se destacou pela sua veemência em suas missões, tanto antes da transformação quanto depois da transformação. Aquilo que os homens colocavam em sua mão para fazer, ele fazia com muita garra, com muita excelência. E quando Paulo se converteu, ele também fazia da mesma forma, com muita garra, com muita eficiência, com muita intrepidez. Nós precisamos buscar ser pessoas como Paulo, né? Fazer com afinco a obra do Senhor. Paulo, ele realizou 3 viagens missionárias. Identificação de Paulo, identificação do apóstolo nas epístolas. O apóstolo Paulo, ele foi conhecido como servo, como apóstolo e como prisioneiro. Paulo e o fim da sua carreira. Paulo encerra suas atividades ministeriais se apresentando como soldado, como atleta e como mordomo. Como soldado, porque ele combateu o bom combate, como atleta, porque ele acabou a carreira, e como mordomo, que ele guardou a fé. Como soldado, Paulo foi valoroso e estratégico em sua missão. Como atleta, o apóstolo foi incansável e submisso e como mordomo, Paulo ele concretiza o valor da paciência e da esperança para ser bem-sucedido ministerialmente. Então, Paulo ele foi um soldado, ele foi um atleta e ele foi um mordomo. Nós precisamos também buscar essas qualidades ministeriais como Paulo foi, né? Ser soldados do Senhor, ser atletas do Senhor e ser mordomos do Senhor, assim como Paulo foi. E aqui, quando nós tratamos de Paulo, nós tratamos também das epístolas a qual Paulo escreveu. Não só Paulo, né? Teve outros escritores também, mas Paulo escreveu grande parte de todas as epístolas. São cartas escritas à igreja, com o seguinte objetivo: transmissão do ensinamento para a edificação. Eu acho muito interessante nos escritos de Paulo é que os escritos de Paulo possuem 3 pontos. Possui uma introdução, possui o desenvolvimento e possui a conclusão. A introdução refere-se quando ele sai da igreja, quando ele se apresenta à igreja. O desenvolvimento é quando Paulo ele apresenta o problema daquela igreja, seja o pecado, seja ensinamento, qual é o objetivo daquela epístola. E a conclusão, ele traz, além de trazer soluções para o problema da igreja, ele finaliza com a bênção do Senhor. Eu acho muito interessante
e muito lindos escritos de Paulo, quando Paulo ele escreve as suas cartas, por ter essa divisão. O texto ele fica totalmente claro quando nós entendemos essa divisão dos três, dessas três bases para as cartas. E é muito interessante quando nós formos estudar também tanto as epístolas quanto as demais divisões, nós entendermos o contexto de tudo. Então, quando nós vamos estudar, é interessante nós lermos o texto todo e não estudar apenas um versículo isolado, para a gente ter um entendimento e um conhecimento maior de quem foi que escreveu, para quem escreveu, que época escreveu, qual é a finalidade daquele escrito, para nós entendermos e termos um conhecimento maior a respeito daquela parte a qual nós vamos explanar. Então, seguindo aqui, conhecendo o apóstolo Paulo e suas cartas, quando o fim é a principal preocupação. O apóstolo Paulo escreveu 1º e 2º Tessalonicenses para orientar e acalmar a igreja no que responde a assuntos escatológicos. Então, nós vemos aqui em 1 Tessalonicenses uma palavra sobre o arrebatamento. Paulo ele vai falar: o arrebatamento será no abrir e fechar de olhos. E tem como propósito a ressurreição dentre os mortos, a transformação dos vivos, o arrebatamento dos fiéis e a apresentação da igreja de Cristo na qualidade de esposa. Quando nós vamos para... Então, aí continuando. 1 Tessalonicenses, uma palavra sobre a grande tribulação. A grande tribulação é uma forma didática, compreendidas em 7 verdades. Paulo aponta em 1 Tessalonicenses 7 verdades sobre a grande tribulação. Quais verdades são essas? A grande tribulação será abrangente, pois será no âmbito mundial. Ou seja, quando vier a grande tribulação, é para todos, né, que ficarem. A grande tribulação será o pior tempo de aflição e angústia sobre a terra. Terceiro ponto. A grande tribulação tem uma relação direta com Israel. Quarto ponto. O trio da maldade governará a terra por 7 anos. Quem é o trio da maldade? O anticristo, os falsos profetas, o falso profeta e a besta. Quinto ponto. A salvação no período da grande tribulação. Sexto, corresponde ao sofrimento e perseguição para com os que não aceitarem a marca da besta. E 7, e no final dos 7 anos, Jesus vencerá o anticristo. E nós vemos esses 7 pontos aqui que Paulo ele traz em 1 Tessalonicenses a respeito da grande tribulação. Por isso que 1 Tessalonicenses ele é considerado como um livro que fala, que traz uma palavra a respeito da grande tribulação. Então, nós vemos aqui em 2 Tessalonicenses como uma carta escrita no ano 52 depois de Cristo para corrigir alguns maus entendidos a respeito dos fins dos tempos. Não quer dizer que estava errado. É porque talvez o pessoal em si não entendeu, e Paulo escreveu 2 Tessalonicenses para escrever com mais clareza para o povo entender e tirar todos os maus entendidos. Então, uma palavra sobre a ressurreição, sobre os tipos de ressurreição. Ressurreição significa volta miraculosa à vida. E no contexto sagrado, existem 3 tipos de ressurreição. Ressurreição de mortos, ressurreição dentre os mortos e ressurreição dos mortos. Então, nós vemos aqui que uma palavra faz a diferença em todo o contexto. Foi igual naquele texto lá atrás que nós vimos de Atos. Quando Paulo escreve, quando o autor escreve que a igreja estava propagando o evangelho estava sendo propagado pela igreja e não para a igreja.
nós entendermos essas palavrinhas faz toda a diferença no contexto. Igual aqui nós vamos ver 3 tipos de ressurreição. Ressurreição de mortos, ressurreição dentre os mortos e ressurreição dos mortos. Então, nós vamos ver a diferença entre as 3 ressurreições. A primeira ressurreição, ressurreição de mortos. É o tipo de ressurreição que abrange todo aquele que, por milagre divino, tiveram as suas vidas restabelecidas. Ou seja, é ressurreição dos mortos. Ou seja, é um milagre que aconteceu na vida de alguém que estava morto e reviveu. A segunda ressurreição é dentre os mortos. Nesse segundo tipo de ressurreição, pela ordem ocorreram de Cristo e ocorrerá a ressurreição dos crentes no momento do arrebatamento. Ou seja, os crentes que estão em Cristo ressurgirão dentre os mortos. E a última ressurreição que fala é a ressurreição dos mortos. É o tipo de ressurreição que abrange a todos aqueles que morrerem em seus delitos e pecados, ou seja, é a ressurreição geral, segunda ressurreição. Aí será o fim de tudo, né? Para a vida eterna ou para o lago de fogo eterno. A essa última ressurreição refere-se a essa questão escatológica. Segundo Tessalonicenses, também ele traz uma palavra ainda sobre o anticristo. O anticristo só se manifestará quando a igreja for arrebatada. O anticristo é conhecido como homem do pecado e como filho da perdição. Fará uma aliança com Israel, se tornará governador mundial com a finalidade da própria propagação do engano. Então, como já sabemos, o inimigo ele vem para roubar, matar e destruir, e não diferente, o anticristo ele também é um homem cheio de pecado, vem como filho da perdição, e vem propagar o engano sobre a terra. Então, essa é a finalidade do anticristo. E segundo Tessalonicenses também vem falar a respeito do dia do Senhor, do dia de Cristo, ou seja, corresponde ao arrebatamento da igreja, enquanto o dia do Senhor corresponde à implantação da tribulação na terra. Ou seja, o dia do Senhor corresponde quando a igreja for levada com o Senhor, né? Então, aqui nós vemos a preocupação que Paulo tem com a igreja. Nós vimos que Paulo escreveu em viagens, Paulo escreveu em prisões, Paulo escreveu em ilhas. Então, Paulo ele tinha uma preocupação muito grande. Como eu falei no início lá da história de Paulo, nós vemos que Paulo ele fazia com muita ênfase quando ele não era transformado pelo Senhor. E quando Paulo foi transformado pelo Senhor, ele buscava fazer também com muita ênfase aquilo que foi colocado em suas mãos. Em suas mãos. Irmãos, a luz aqui está dando contato. Se caso desligar tudo, os irmãos entendam que é a energia, tá bom? Então, seguindo aqui, Paulo ele tinha essa preocupação com as igrejas. E quando Paulo ele tinha essa preocupação com as igrejas, ele escrevia para que a igreja consertasse, para que a igreja voltasse dos seus pecados, para que a igreja, de fato, voltasse os seus caminhos para Deus. O autor ele coloca da seguinte forma: a igreja de Corinto estava dividida em 4 grupos distintos. Alguns diziam que era de Paulo, por ele ser instrumentos de Deus na abertura da obra em Coríntio. Outros já diziam ser de Apolo, por ser um grande orador. Outros diziam ser seguidores de Cefa, isso é Pedro, porque este é um dos apóstolos do Senhor Jesus. E, por fim, um grupo dizia ser seguidor de Cristo, tornando assim o pior dos grupos por serem insubmissos aos oficiais de Deus. Então, nós vemos aqui que existia
também na igreja de Coríntios, um problema moral muito grande. Nós vamos ver lá em Coríntios 5, 1 Coríntios 5, eu vou abrir aqui para os irmãos, 1 Coríntios 5, versículo 1, diz assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como haver quem possua a mulher do seu pai. Então, existia aqui uma defraudação moral muito grande na igreja de Coríntios. Então, Paulo escreveu à igreja de Coríntios para que fossem sanados todos os pecados. Tal relacionamento entre o filho e a esposa do pai, ou seja, entre a sua madrasta, era ilícito tanto no Velho Testamento, lá em Levítico vai falar, quanto no Novo Testamento. Então, era necessário que Paulo escrevesse à igreja para que a igreja voltasse à ordem moral. Para que quando a igreja fosse repreender alguém, ela tivesse, de fato, uma posição, uma postura diante a sociedade. E Paulo, ele foi na raiz do problema, né? Ele tratou com a igreja de Corinto a moral da igreja, que era proibido e que precisava ser, de fato, cumprido aquele estatuto estabelecido. Não podia ter um relacionamento entre o filho e a madrasta. Então, outros aspectos importantes são 3 segredos necessários para o crescimento da igreja: poder, amor e ordem. Então, nós temos aqui que Paulo ele coloca isso para a igreja de Corinto. É necessário, Paulo colocou, igreja, para vocês crescerem, para vocês desenvolverem, é necessário esses 3 pilares, esses 3 segredos: poder, amor e ordem. E na igreja de Corinto, por certo tempo, não estava tendo a ordem moral. Então, por isso que Paulo escreve a igreja de Corinto e toca na raiz do problema. Em 2 Coríntios, Paulo apresenta 2 ênfases bíblicas. Quais são essas ênfases bíblicas? A defesa que ele faz ao seu ministério e também a outra está relacionada à natureza da obra de Deus. Portanto, o apóstolo Paulo deixou nítido os seguintes títulos na segunda carta aos Coríntios, ou seja, as marcas do apóstolo. Em título, torna-se claro quando percebe a dedicação de Paulo para o crescimento da igreja. Então, uma das marcas que Paulo ele deixa é as marcas do apostolado. É necessário perceber a dedicação de Paulo, e é importante nós percebermos essa efetivação do crescimento da igreja, quando Paulo ele toca na ferida da igreja para curar. O tocar de Paulo nas feridas das igrejas a qual ele escreveu não era para rasgar mais a ferida, não era para expor o problema, mas era justamente para tratar. E uma das marcas do apóstolo Paulo, do ministério do apóstolo Paulo, foi isso: tratar a obra do Senhor, que ele tinha uma preocupação muito grande. Assim como ele foi transformado por Cristo, ele também desejava que todos ali fossem transformados, tivessem a mesma transformação, tivessem o mesmo encontro com o Senhor. E o segundo é o ministério do apóstolo. O dom ministerial do apóstolo corresponde com aquele que é enviado pelo Senhor Jesus. Paulo, ele tinha o ministério de missionário. De fato, ele anunciava o evangelho de Cristo. No grego, a palavra apostolene, apóstolo, significa aquele que é enviado, que é mensageiro ou embaixador, aquele que representa a quem enviou. Quando nós tratamos de um embaixador aqui, fala a respeito de representante, de um representante legal de uma nação. Ou seja, Paulo, ele se colocou na posição de embaixador, de um representante do céu, de um missionário autêntico. Então, Paulo levou muito a sério o seu ministério. Quando ele foi transformado por Cristo, ele levou muito a sério o seu
ministério. Aqui nós vemos, agora no decorrer, nós vamos ver as demais epístolas, os escritos, os demais escritos. Agora nós vamos continuar com Gálatas. Gálatas, a presente carta tem valor incomparável para as igrejas locais do presente século, pois outorga clareza nos assuntos doutrinários e convalida o poder e os benefícios da obra vicária de Jesus. A carta aos Gálatas foi escrita sob o seguinte pilar: quando o evangelho é a principal preocupação. Alguns membros da igreja, segundo o apóstolo, estavam voltando aos rudimentos do mundo, sobre a forma do legalismo judaico que se tornava prisão para os indivíduos. Então, nós vemos aqui que existia, de fato, essa preocupação de Paulo, né, para com a igreja. Que a igreja, por um tempo, ela queria voltar aos seus pensamentos, queria voltar para o mundo, voltar aos seus conceitos para o mundo, voltar às suas vidas para o mundo. Mas Paulo sempre escrevia às igrejas para tratar essas questões, para, de fato, eles terem encontro com o Senhor. E é como aquela música da Fernanda Brum, né? Quem já pisou no Santo do Santo não sabe viver em outro lugar. Quando eu tenho um encontro genuíno com o Senhor, eu não pretendo voltar para os rudimentos antigos, ou seja, para os rudimentos do mundo, para as práticas antigas, para as práticas que eu tinha no mundo. As cartas aos Romanos é tipicamente conhecida como o Evangelho de Paulo. Doutrina e exortação são os temas acentuados na carta. O estudo do pecado, salvação, Espírito Santo são abordados como doutrinas essenciais para a igreja. A primeira exortação está relacionada com a apresentação dos cristãos para com Deus. Em vez de corpos queimados em altar, o culto cristão requer a entrega diária dos nossos membros vivos para fazer a vontade de Deus. Ou seja, é aquela questão do culto racional, né? Nós entregarmos ao Senhor um culto racional, entregar ao Senhor todos os dias, fazendo a vontade dele, é nos entregar fazendo a vontade dele. Paulo, ele vai doutrinar e vai exortar a igreja de Roma a respeito disso, né? Nós precisamos, todos os dias, não queimar os nossos corpos lá nos altares, mas entregar os nossos corpos em adoração e entrega ao Senhor todos os dias para fazer a vontade dele, para cumprir a vontade dele, estar no centro da vontade do Senhor. Seguindo, nós vemos a igreja de Filipenses. Irmãos, eu estou passando bem rápido, de uma forma bem sucinta, porque senão não vai dar tempo nós finalizarmos. Filipenses. A carta em apreço revela à igreja de Éfeso, ou seja, a igreja atual, a importância do amor entre os cristãos e também dos membros para com os obreiros e, de fato, enfatizar as medidas comportamentais que a igreja deverá ter para enfrentar as hostilidades do inimigo. Lembrando que os 3 inimigos da igreja são o diabo, a carne e o mundo. Ou seja, a igreja de Filipos ganhou uma dimensão no lar da igreja Lídia, da irmã Lídia, perdão. Então, nós vemos aqui já as primeiras pessoas, os primeiros frutos do evangelho, né? A importância do amor. Então, quando a obra do Senhor ela tem amor, ela, de fato, vai trazer pessoas para o seu contexto. E, de fato, vai aniquilar os inimigos da igreja, os 3 inimigos da igreja, que é o diabo, a carne e o mundo. No contexto da evangelização, a obra se inicia com a conversão de alguém que é edificado em Cristo e após torna-se um multiplicador, ou seja, frutífera, e assim a obra se estende. Aqui nós vemos uma importância muito grande a respeito do ensino. A igreja ela só é edificada através do ensino, do conhecimento das Sagradas Escrituras. A partir do ensino, do conhecimento, da consolidação da palavra de Deus nos nossos corações, aí sim que se torna multiplicador,
frutífero. Então, para que haja crescimento, 4 palavras são importantes: conversão, edificação, frutificação e extensão. Logo, a evangelização iniciou-se com a conversão de Lídia, que foi edificada e de seus frutos a obra se estendeu na cidade de Filipos. Então, nós vemos aqui uma importância muito grande da consolidação da obra de Deus, da consolidação e da multiplicação na obra de Deus. Quando a pessoa, de fato, ela é consolidada, ela é discipulada, como nós vimos lá nos evangelhos. Quando a pessoa é discipulada, ela vai fazer discípulos, ela vai frutificar, ela vai trazer frutos para a obra. Então, nós venhamos nos conscientizar todos os dias que nós precisamos ser edificados, conhecermos a palavra do Senhor e edificar, consolidar, discipular as nossas vidas, nos autodiscipular e também estarmos prontos e aptos para discipular outras vidas. Assim como aconteceu na vida da nossa irmã Lídia, né? Ela foi discipulada e a partir de então ela virou uma discipuladora e ganhou várias pessoas para o Senhor e teve vários frutos. Aqui nós vemos também os escritos de Colossenses. Paulo escreveu a carta com o seguinte propósito: combater as heresias que tinham se infiltrado na comunidade cristã. Então, o propósito principal, a preocupação de Paulo com a igreja de Colosso era, de fato, tirar tudo aquilo que estava de ensinamentos errados, combater as heresias que haviam dentro da igreja. Filemão, o propósito da carta se encontra no pedido de Paulo a Filemão em receber Onésimo, escravo fugitivo, e se caso alguma coisa estivesse em débito, o apóstolo se põe no lugar de Onésimo como devedor. A carta de Filemão pode ser descrita como boas novas para senhores e escravos. Na carta de Filemão, eu vejo um amor muito grande. E assim, e a igreja do Senhor, ela precisa de fato amar. Como o autor coloca aqui, ela é descrita como boas novas para os senhores e escravos. O Senhor, ele nos amou. Então, o Senhor, ele todos os dias nos traz boas novas. E nós precisamos também amar, né? De fato, assim como está descrito na carta, na epístola escrita por Filemão, por Paulo, né? A Filemão. Então, é interessante nós entendermos o contexto dessa carta, que traz essa narrativa do amor, das boas novas, para uma nova história, né? Porque a partir dali, Onésimo teve uma nova história escrita pelo Senhor. Então, Deus, ele tem uma nova história escrita para todos nós. Eu vejo uma história de amor muito linda aqui na carta de Filemão. Temos Efésios agora. Efésios, o propósito da epístola torna-se notável no desejo do apóstolo Paulo em visualizar a igreja sob o governo de Jesus ressurreto. A epístola é dividida em 2 partes. Doutrinas centrais da fé cristã e verdades espirituais devem refletir na conduta cristã. Então, nós vemos aqui as doutrinas e nós vemos aqui a conduta. A doutrina ela é ensinada e a conduta ela precisa ser vivida. Então, nós vemos em Efésios essas 2 divisões. 1 Timóteo. Gente, deixa eu só ver como é que eu estou aqui, o tempo. 9:30. Quase finalizando. Então, 1 Timóteo, primeiramente, o apóstolo adverte contra as falsas doutrinas.
Já na segunda parte, o apóstolo defende o seu ministério. Paulo prescreve a qualificação dos bispos. Então, nós vemos aqui uma carta bem doutrinária, né? A respeito do dever, das qualificações, daquilo que a igreja estava pregando, daquilo que estava entrando dentro da igreja. Então, Paulo adverte aquele povo a respeito disso. Segundo Timóteo, Paulo enfatiza a importância do ministério e exorta a Timóteo a permanecer fiel. Ou seja, então nós vemos ali que primeiro Timóteo ele vem advertir e qualificar. Já em 2 Timóteo nós vemos aqui a questão do permanecer fiel. Ele exorta Timóteo a permanecer fiel ao Senhor Jesus. Tito, a importância da carta para os dias odiernos se percebe na descrição da organização da igreja, nas lideranças da igreja, no combate às falsas doutrinas e os falsos mestres, no autêntico ensino à sã doutrina, na promoção ética cristã, no praticar as boas obras e na submissão das autoridades. Então, nós vemos que Tito é uma carta bem atualizada, né? Que serve, de fato, para o crescimento das igrejas hoje, a organização, a hierarquia, a questão do respeito e da honra que nós precisamos ter com as lideranças. E Hebreus, nós temos aqui também a carta aos Hebreus. O livro de Hebreus foi escrito para dar cabo das dúvidas dos que estiveram questionando a própria conversão ao cristianismo. A autoria desconhecida. A ênfase no livro dos atos de fé do Antigo é reforçada em Hebreus. Porque no decorrer da caminhada, quando a pessoa ela não tem assim a convicção do evangelho, de que ela é salva, ela começa a ter vários questionamentos ali na sua cabeça e a pessoa acaba duvidando da sua conversão ao cristianismo. Então, Hebreus, ele vem trazer, a carta aos Hebreus, ele vem trazer os escritos, ele vem trazer essa questão da confirmação, ele vem reforçar a fé, vem reforçar a questão do cristianismo em Hebreus, para que ela pudesse ter uma fé resiliente e não viesse duvidar da sua conversão ao cristianismo. As cartas universais. Quais são as cartas universais? Tiago, Pedro, João e Judas. O autor da epístola de Tiago, o autor da epístola é Tiago. A carta de Tiago é escrita por ele mesmo. Tiago, irmão do Senhor Jesus. Foi fundamental nos primeiros anos da igreja como líder dedicado e sábio. A carta é endereçada aos cristãos espalhados no mundo antigo. 1 Pedro. O autor da carta é o apóstolo Pedro. A carta é direcionada aos cristãos que viviam dispersos na Ásia Menor, que corresponde atualmente como a Turquia. O objetivo da epístola é encorajar os cristãos a permanecer firmes em Cristo, até mesmo mediante o sofrimento. Então, aqui é uma carta de encorajamento, uma carta de motivação, para que venhamos permanecer firmes ao Senhor, independente do sofrimento, independente dos desertos a quais nós passamos. A carta de 2 Pedro, a epístola de 2 Pedro, é a epístola que é marcada pela tema santidade, cuja motivação do apóstolo é a crise doutrinária em função da influência da filosofia grega e religiões orientais. Ou seja, Pedro ele fala, precisamos permanecer firmes ao Senhor, assim como Cristo, permanecer firmes, né? Como Cristo foi santo, nós precisamos buscar todos os dias a santificação que há em Cristo. Então, o tema central dessa epístola que Pedro ele traz é a santidade. Ele motiva a igreja, os apóstolos, a buscar essa santidade. 1 João, o objetivo é motivar os crentes a viver em comunhão e protegê-los dos falsos mestres.
Então, o objetivo central da carta de João é aquilo que Paulo colocou lá em Atos, né? A viver em comunhão uns com os outros. Então, segundo João, a igreja que recebeu a epístola tinha como virtude a hospitalidade. Porém, o evangelista queria que houvesse um certo limite no que correspondesse e recebesse em casa ou na congregação aqueles que ensinam o contrário da palavra de Deus. Então, a igreja daquela época recebia todo mundo em sua casa. Quem chegasse, entrava, orava, ensinava. E Paulo e João ele escreve a epístola justamente para poder ter um limite, né? Não é todo mundo que você vai receber na sua casa, não é todo o ensino que você vai levar para dentro do coração, que você vai colocar em prática. É necessário, de fato, os filtros, né? Nós precisamos ter os filtros para receber, de fato, aquilo que vem do Senhor. E João, ele adverte a igreja a respeito disso. Não receba todo mundo. Não receba todos os ensinamentos, porque isso pode ser muito perigoso para aquilo que vocês creem. Porque muitos vêm ao contrário da palavra de Deus. Então, a imposição do limite é muito importante quando se trata na questão do ensino. E terceiro João vem falar a carta escrita a Gaio, que é filho espiritual de João. O evangelista é categórico ao citar o seu desejo para Gaio, que está enfermo. O desejo é que ele vai bem e que todas as coisas tenhais saúde. Ou seja, é uma carta muito pessoal, né? É uma carta que ele vai desejar a melhora, a melhora da saúde. Ele é escrita por uma motivação de que a saúde de Gaio fosse recuperada. Então, é a preocupação de uns com os outros. Entende que nós precisamos preocupar uns com os outros. É aquela questão da empatia que nós falamos lá no início da aula. E, por último, nós temos o livro do Apocalipse, ou seja, a última divisão, a divisão profética. A revelação presente no livro foi notificada ao evangelista João na ilha de Patmos. A ilha de Patmos serviu de detenção aos criminosos do primeiro século. E foi o local escolhido por Deus para João escrever as coisas que tens visto, as que são e as que depois dessas hão de acontecer. Portanto, o livro de Apocalipse, com base em 1:19, se divide em 3 partes. As coisas que já tens visto, é a primeira parte do livro, e que se refere ao que já aconteceu. E as que são, a segunda parte corresponde com o presente, isto é, as coisas que estavam ocorrendo nos dias do evangelista, e as que depois dessas hão de acontecer, que é a terceira parte, que traz a revelação das coisas futuras. Então, nós temos aqui a divisão do livro de Apocalipse, né? Tem essas 3 divisões, que as que já aconteceram, as que estão acontecendo e tudo que há por vir. Então, tudo está no livro de Apocalipse, todas essas coisas, tudo que vai acontecer. E, para finalizar, nós temos aqui a conclusão. O conhecimento da estrutura neotestamentária, ou seja, do Novo Testamento, é importante para todo estudante da palavra de Deus. Conhecer o que corresponde à importância dos livros, assim como os aspectos sociais, culturais e econômicos em que se encontram os escritores, outorgará aos cristãos atuais a certeza da ação divina em cumprir conforme as promessas. Logo, os escritos do Novo Testamento se definem nas seguintes palavras: manifestação, propagação, explanação e conclusão. Manifestação pode se tratar dos escritos narrados nos 4 evangelhos em que Jesus se manifesta, o verbo se fez carne e habita entre os homens. A propagação se percebe na obra dos Atos dos Apóstolos, livro que narra a ação da igreja em pregar o evangelho. Explanação
é a palavra-chave para definir a terceira parte do Novo Testamento, pois as cartas tratam da explanação a respeito das principais doutrinas bíblicas, entre elas a doutrina de Cristo, Cristologia, acredito que vocês já estudaram, né? E, por fim, a consumação, a quarta e última parte que trata o livro do Apocalipse. Então, aqui nós vimos esses quatro pontos importantes: manifestação, propagação, explanação e consumação. Então, eu quero deixar para vocês nessa noite a palavra de Marcos, a voz de comando de Marcos: ide por todo o mundo, né? Nós precisamos todos os dias ter essa voz de comando na nossa mente. Ide por todo mundo e além do mais, pregar o evangelho a toda criatura, ou seja, ir e fazer discípulos. Nós precisamos propagar o evangelho de Cristo, nós precisamos, de fato, testemunhar as boas novas, o evangelho do Senhor Jesus, para que vidas possam ser transformadas, vidas possam ser curadas, pelo poder da palavra do Senhor Jesus, que é a questão da propagação aqui e da explanação, para que tenhamos um resultado positivo, ou seja, quando Cristo voltar, nós subirmos e várias pessoas também receberem a salvação, porque é muito bom quando nós somos canais de bênção do Senhor, canais da obra de Deus, né? Canais da voz do Senhor, aquilo que Ele tem reservado para nós. Então, que nós venhamos a aprender todos os dias com o Novo Testamento, aprender, vamos dedicar mais à leitura da palavra do Senhor e buscar em livros auxiliares, na própria Bíblia, é muito importante para o nosso crescimento pessoal, para o nosso crescimento como cristão, como servos de Deus, como discipuladores. Nós precisamos todos os dias estarmos, de fato, buscando nas Sagradas Escrituras. Amém, irmãos? Amém. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? O silêncio diz que a paz reina, né? Então, gente, a aula foi essa. Eu vou estar finalizando a gravação aqui para a gente poder orar, tá? Ao Senhor, agradecendo pela aula.